E aí, meninas, com relação à miodarona, né? Além da epinefrina, que é um vasopressor, a segunda classe de medicamentos que a gente tem são os antiarrítmicos, né? Que a miodarona, ela é um antiarrítmico. Além da miodarona, a gente vai ter a lidocaína, que ela veio muito forte, agora mais ou menos em 2018, os estudos, eles trouxeram muito forte o retorno da lidocaína como padrão também de excelência com os resultados comparáveis à miodarona. Então, 2020 ficou claro que a gente pode administrar qualquer um dos dois, mas temos ressalvas que já eu trago para vocês. Temos também o sulfato de magnésio, a procainamida, que aí a gente não vê aqui no contexto do Brasil, né? Com relação à miodarona e os estudos, né, digamos assim, tem um estudo que para mim é bem marcante mesmo, bem importante, que é um estudo que foi realizado com mais de 3.000 pacientes, e eles avaliaram tanto o uso da miodarona, como o uso da lidocaína também, como antiarrítmico nos ritmos chocáveis, né? E eles viram que havia uma melhora na sobrevida a esses pacientes, mas eles trouxeram algo que me chamou também muita atenção, que os resultados eles foram incertos quando eles avaliam a questão chega no intervalo de confiança, como é que é o nome se o nome disso, intervalo de confiança, é a estatística, em termos de estatístico, eles viram fragilidades com relação à sobrevida e à alta desse paciente, e esse estudo, ele também me chamou a atenção porque mostrava que muitas instituições, elas não tinham um padrão, era um padrão diferente do outro. E a American Heart, ela traz o padrão dela, né? Da miodarona, tá claro já há muito tempo. A lidocaína, como ela não é tão utilizada, talvez não seja tão claro na cabecinha da gente, mas ainda tem muita instituição fazendo padrões diferentes de recomendação da administração, tanto da miodarona como da lidocaína. E aí a gente vê que os estudos, eles ainda estão sendo realizados, ainda faltam realmente pesquisas que comprovem os grandes benefícios dos agentes antiarrítmicos na PCR, principalmente em seres humanos, com relação à sua sobrevivência, né? Mas a amiodarona, quando a gente fala em curto prazo, ela é uma droga que ela é de escolha e ela vai ser de escolha nesses ritmos chocáveis, né? Na fibrilação ventricular e na taquicardia ventricular. E ela é bem mais utilizada pela sua facilidade. Quando a gente fala em facilidade, eu tenho uma melhor adesão. E quando eu falo em melhor adesão, eu tenho um melhor resultado. Adesão em termos de quê? Da posologia correta, da dose correta para ser administrado, tá? Então, a ação, quando a gente fala em termos de fisiologia mesmo, da amiodarona, ela vai bloquear lá os canais de cálcio e isso vai potencializar com que as células do marca-passo cardíaco, eles tomem a função deles mesmo. Então, vai ser uma droga que ela vai atuar diretamente nas células, elas vão ser responsáveis por dar essa oportunidade de voltar o marca-passo cardíaco a comandar esse ritmo cardíaco que está totalmente desordenado. Não é uma situação de parada, é sim uma situação de caos, né? Seja por meio da fibrilação ventricular ou da taquicardia ventricular. Então, é um medicamento que literalmente vai prolongar o potencial de ação das células também, que elas estão muito excitadas, né? Permitindo que esse coração ele tenha um restabelecimento para esse ritmo sinusal, né? Um ritmo que seja capaz de gerar pulso, não necessariamente sinusal, mas capaz de gerar pulso. Então, é um medicamento que ele é utilizado no contexto não só da parada cardiorrespiratória, né? Muitos de vocês já viram aqui pacientes que têm arritmia, seja uma amiodarona via oral, né? Ou no ataque à arritmia, em que a gente tem a amiodarona endovenosa, e vai ser utilizado no contexto da parada cardiorrespiratória com aquele mesmo jeito que eu falei para vocês. Puro, seguido de um flush e seguido de elevação do membro. Com relação à adrenalina, é uma dose padrão, é 1 miligrama sempre, então é uma ampula sempre. Então, sempre que pedirem para administrar a adrenalina, a epinefrina, né, sempre vai ser 1 miligrama, tudo certo. Já aqui, e quantas doses eu posso fazer da epinefrina? Ninguém me perguntou isso. Quantas doses? A gente não tem limite de dose para administração da adrenalina. Enquanto que no contexto da miodarona, eu já tenho. Eu só posso administrar a miodarona 2 vezes.
Então, eu vou administrar nos ritmos chocáveis, e mesmo assim eu só posso administrar 2 vezes. A primeira vez, eu administro 300 miligramas, e na segunda, 150. Em termos práticos, na primeira vez, eu faço 2 ampolas, porque a ampola de amiodarona, ela é 50 miligramas por ml, diferente da adrenalina, que é 1 miligrama por ml. E lá eu só tenho 1 ml. Aqui na amiodarona, eu tenho uma ampola de 50 miligramas por ml e ela tem 3 ml. Então, utilizem aí todo o conhecimento de vocês de matemática para fazer essa conta aí. Se é 50 miligramas por ml, eu tenho 3 ml, então em cada ampola eu tenho 150 miligramas. Por isso que na primeira dose eu faço 2 ampolas. Então, as drogas na parada cardiorrespiratória, elas vão ser como? Puras. Puras, não se dilui essas medicações. Então, vocês vão administrar as 2 ampolas. Quantos ml? São 2 ampolas? 6 ml. Vão administrar lá. E depois eu faço o quê? Um flush de 20 ml de solução fisiológica, que você já preparou a amiodarona e preparou lá os 20 ml de APT, ou solução fisiológica. E aí, depois, você vai fazer a elevação do membro de 10 a 20 segundos. Tá bom? Vamos voltar aqui, deixa eu trazer para vocês aqui novamente o algoritmo, para que vocês possam compreender aqui com relação à amiodarona. A gente, quando vai abordar esse paciente, né, realizar RCP nesse paciente que tem um ritmo chocável, a gente faz prioridade é o quê? Choque. Segunda prioridade desse paciente vai ser o quê? Epinefrina, adrenalina. E a outra prioridade é a gente realizar a amiodarona para esses pacientes, ou lidocaína. Ou por quê? Porque eu posso fazer um antiarrítmico ou outro. Agora, o que você escolher, se agarre nele. Escolheu, escolha bem. Porque escolhendo, você vai manter a administração daquele, tá bom? Então, fica muito claro no algoritmo a sequência que a gente vai fazer. É desfibrilar, comprimir. 2 minutos comprimindo. Nesse tempo que eu estou comprimindo, eu estou o quê? Funcionando o acesso. Funcionando o acesso, se tiver outra pessoa para ajudar em estar preparando a adrenalina, já prepara a adrenalina e os 20 ml de solução fisiológica. 2 minutos para funcionar o acesso e preparar a adrenalina. Terminou os 2 minutos, faço a adrenalina com o flush e elevo o membro. E aí, a gente precisa entender que existem 2 circuitos funcionando nesse ritmo chocável. Existe a galera que está preocupada lá com a administração do choque, que na cabeça dela o paciente está em um ritmo chocável, a gente viu que é um ritmo chocável, choca o paciente, volta a comprimir. Lembram que sempre depois do choque a gente volta a comprimir, né? Então, choquei o paciente, volto a comprimir. Então, essa equipe está preocupada com chocar o paciente. A outra está preocupada com um ritmo chocável, chocou, começou a comprimir, vou administrar a adrenalina, porque é nesse momento, no início da RCP, que você vai administrar a adrenalina, no início do ciclo, que você vai administrar a medicação, não necessariamente a adrenalina. Passou mais 2 minutos de RCP, você já sabe que tem que preparar agora o outro. Se eu fiz agora a epinefrina, então agora eu vou ter que preparar o outro. Eu vou preparar quem? Eu vou preparar o antiarrítmico, já que é um ritmo chocável. Então, sempre tem alguma coisa para fazer. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, no primeiro era funcionar um acesso e preparar a adrenalina. Nesse agora é preparar a amiodarona ou a lidocaína. E o flush de soro fisiológico. E aí, analisou o ritmo chocável, chocou o paciente, voltou a comprimir. Nesse momento, eu vou administrar quem? A amiodarona. E aí, os ciclos, eles vão ser alternados para poder fazer os 4 minutinhos. Porque a amiodarona, ela também tem essa particularidade de 3 a 5 minutos, como a epinefrina. É muito conteúdo muito denso para poder vocês compreenderem. E lembrem, esse conteúdo daqui vocês podem revisitar quantas vezes quiserem. Indo para o plantão, assiste metade da aula. Voltando do plantão, assiste metade da aula. E assim a gente vai consolidando o conteúdo na cabeça da gente para ficar possível da gente colocar em prática.
tá? Não acho que é só assistindo aula agora entendi tudo, não. A gente precisa revisitar, precisa sentar, precisa olhar o algoritmo, olhar de novo, ver como é, compreender todos os detalhes para a gente poder entregar. A lidocaína eu trouxe para vocês, para que vocês compreendam que é também, por mais que a gente conheça mais ela como anestésico, né? Um anestésico local, né, muitas vezes que a gente vai administrar, ela tem sim, é uma droga que tem uma eficácia na terapia das arritmias ventriculares. Por isso que eu vou administrar nos síntoma chocáveis, que ali eu tenho arritmias ventriculares. O mecanismo de ação dele já é diferente do mecanismo de ação da amiodarona, né? Enquanto que a amiodarona, ela atua nos canais de potássio, aqui eu vou atuar nos canais de sódio, fazendo com que eu vou bloquear, né? Na verdade, ele bloqueia os canais de sódio que estão abertos das células do miocárdio, né? E ela vai ter maiores efeitos, vai apresentar maiores efeitos em tecidos que a gente chama de despolarizados, em tecidos isquêmicos. Então, as células que estão em repouso, normais, a lidocaína, ela não exercerá um efeito tão satisfatório. Por isso que os estudos, eles recaíram muito falando sobre a eficiência, sabe, dela. E aí, como é que a gente vai administrar essa lidocaína? A gente vai realizar, ela é uma medicação que, diferente da amiodarona, a lidocaína, ela é uma medicação peso dependente. Então, ela não é uma medicação que eu posso trazer aqui para vocês, olha, vocês vão administrar 2 ml, vocês vão administrar... Não, não é. É uma medicação que a gente vai ter que calcular os miligramas, e a partir do cálculo das miligramas, a gente vai ver qual a dose que a gente vai administrar. Então, por quê? Talvez você nunca tenha visto administrar a lidocaína no seu contexto. Por que as pessoas trazem tão forte a mildarona e a lidocaína ela fica mais ali como segundo plano? Porque ela não é fácil de ser utilizada. Ela é uma medicação peso dependente. Então, quando a gente tem uns estudos que comparam a lidocaína com a amiodarona, quando são realizados da maneira correta, a administração dos dois, eles apresentam uma taxa de sobrevida em uma PCR extra-hospitalar, né, que os estudos, né, de fibrilação ventricular, taquicardia ventricular, é muito extra-hospitalar, semelhantes, iguais, praticamente. Então, a lidocaína, ela vai ter o mesmo efeito, mas ela não é fácil de ser utilizada. É igual quando a gente fala de infarto, e se eu tenho o alteplase e eu tenho o tenecteplase, o tenecteplase ele é mais fácil de ser administrado. O tenecteplase ele é em bolos, ele é mais fibrinoespecífico, ainda tem isso, você vai em fibrinoespecífico, mas enfim, trazendo para o contexto da administração, da facilidade, da praticidade, da segurança em a gente entregar esse resultado, a gente vê que a amiodarona ela é bem mais superior. A lidocaína, como a mildarona, ela também vai ser possível realizar 2 doses. A primeira dose da lidocaína, como eu trouxe para vocês, é de 1 a 1,5 miligramas por quilo. E a segunda dose, ela já vai ser metade, né? 0,5 a 0,75. Então, é uma coisa muito ainda incerta, sabe? Até uma margem mesmo que a gente tem da administração. Tem estudos até que trazem que a primeira dose é de 1 a 2, sabe? Então, assim, os estudos ainda estão vindo, assim, sabe, da lidocaína, ela saiu em 2015, ela saiu, né, disse que realmente a mildarona, ela era tinha superioridade, mas aí em 2017, foi 2018, eles voltaram, por que eu digo 2017, 2018 e não já 2020? Porque a American Heart de 2015 para 2020, eles ficaram anualmente trazendo atualizações, mas já não deu bom e eles ficaram acabando, é ótimo. Eles acabaram trazendo 2020 é algo bem consolidado, que eles, a princípio, não iam trazer, iam ficar trazendo atualizações anuais, mas aí fizeram realmente a entrega de 2020 e a gente espera agora uma nova entrega em 2025, já que eles vêm desde 2005 trazendo essas entregas a cada 5 anos, com relação às atualizações. Tudo que eu trouxe para vocês aqui, tudo foi no contexto do adulto, certo? Foi na parada cardiorrespiratória no contexto do adulto. 1 miligrama de adrenalina para o adulto é uma baita dose. A gente olha assim, eu vou até trazer aqui, meu marido, ele não é da área da saúde, né? E é engraçado que ele olha assim para um medicamento e olha para o outro, aí ele faz, eita, esse daqui é de 500 miligramas, por exemplo.
Isso daqui é uma dipirona de 500 miligramas. É mais forte que uma nimesulida de 100 miligramas, não é? Eles não entendem, né? De uma maneira geral, ele não entende que há essa divergência, né? Dependendo da medicação. E aí, quando você está uma parada cardiorrespiratória, a medicação que é a cereja do bolo é 1 miligrama, mas, cara, de verdade, 1 miligrama é uma dose gigante para um adulto. Mas é a dose ideal para a gente administrar no cenário da parada cardiorrespiratória. Mas para a criança, a adrenalina, ela é diluída e rediluída. Então, o contexto vai ser totalmente diferente para a administração em pediatria. Então, a gente realmente tira 1 ml, dilui para 10 1 ml, depois pega uma seringa de 1 e vai fracionando. E aí, gente, eu finalizo a aula. É realmente uma aula que a gente traz para vocês não apenas o contexto de administração de medicações, de jeito nenhum, para que vocês entendam os pormenores, os bastidores de uma simples administração, entre aspas, né, de uma amiodarona, de uma adrenalina, de uma lidocaína, e como a sua entrega, ela pode ser com muito mais qualidade a partir do momento que você tem segurança na compreensão, no entendimento do porquê e para que você está administrando essas medicações no cenário da parada cardiorrespiratória. Drogas é um assunto que as pessoas têm muita ansiedade, querem muito entender para administrar. É um momento da parada cardiorrespiratória muito esperado, a gente deixa ali uma pessoa só para as drogas, então é um momento muito importante da parada cardiorrespiratória, principalmente quando eu tenho o contexto dos antiarrítmicos, né, que eu tenho uma possibilidade ainda maior desse paciente reverter a parada cardiorrespiratória e também da adrenalina em ter um tempo maior de melhora da qualidade, de contratilidade, de frequência, né, para esse coração, mas não é o mais importante. Então, dentro do nosso contexto, na assistência a esse paciente com parada cardiorrespiratória, o mais importante é a gente comprimir esse tórax com qualidade, um RCP de alta qualidade. O enfermeiro precisa entregar um RCP de alta qualidade e desfibrilação precoce. Essas são as nossas condutas essenciais dentro do contexto para assistência a esse paciente, é isso que vai diminuir mortalidade. Mas, se eu tenho melhores recursos para prestar uma assistência com mais qualidade, que seja feita uma entrega com qualidade, com maestria, por vocês, enfermeiras que vão estar liderando, com certeza, esse processo de administração de medicamentos. Então, drogas é essencialmente nosso, da nossa enfermagem, do enfermeiro, do técnico, então vamos nos apropriar.